Muito bem, então dando início aqui à apresentação do trabalho final de aplicações de redes neurais artificiais. Aqui quem fala é o João Guilherme, né? Nós somos o grupo 4, composto por mim, pelo Gilmar Silva de Medeiros Filho, pelo Hugo Dias Pontelo, o João Pedro Lara Reis e o Samuel de Oliveira Vanoni. Então, dando uma pequena introdução aqui ao nosso projeto, o objetivo dele foi desenvolver um sistema de NR, né? Named Entity Recognition, focado no domínio jurídico brasileiro. A tarefa principal consiste em identificar automaticamente entidades em textos legais, como pessoas, organizações, legislações, datas e locais. A gente utilizou o LeNR-BR, né, disponível publicamente no Hugging Face, que é considerado o ideal para esse tipo de tarefa. A complexidade do nosso trabalho está na comparação de duas arquiteturas Transformers. O Bertinball Base, que é focado em robustez, e o Distilbert Multilingual, que é focado em eficiência. Então, continuando aqui, essa primeira célula, ela basicamente tem a função de instalação de dependências e configuração inicial. Né? Ela instala as bibliotecas Transformers, Datasets, Superball e Accelerate. E o código também configura uma seed fixa, né? Para garantir a reprodutibilidade, que significa que os resultados serão sempre os mesmos. Essa segunda célula aqui, ela basicamente faz o carregamento do dataset, né? Ele carrega o dataset LeNRBR usando o load dataset do Hugging Face. E, como a gente pode ver aqui no output, ele mostra a estrutura do dataset, que é dividida em treino, validação e teste. E temos aproximadamente 7.800 exemplos de treino. E cada um desses exemplos é uma frase tokenizada com labels NR. A gente também fez a criação de dois dicionários, né, que é o ID to Label e o Label to ID, que são basicamente conversores que vão converter os números em nomes de entidades. E agora a parte de tratamento, né, pré-processamento. A gente enfrentou um desafio técnico importante aqui em relação à tokenização, porque o BERT ele usa o word piece, né, que é basicamente quebrar as palavras em subpalavras, né? Como, por exemplo, aqui na tabela, a gente vê o jurisprudência, foi dividido em três partes: jurisprudência. E se a gente, com essa divisão, se a gente não alinhar as labels, o modelo vai acabar perdendo informação. Então a gente tem que garantir que todos os pedaços recebem a mesma classificação. E é aí que entra uma função essencial aqui do nosso treinamento, que é o Tokenize and Align Labels, né? E essa função, ela faz duas coisas importantes, que é usar o tokenizador do BERT para quebrar as palavras em subtokens, como a gente viu no exemplo anteriormente, e depois ela realinha usando Word IDs para mapear cada subtoken a sua palavra original. E assim vai garantir que todos recebem a mesma classificação. A gente também aplicou um truncamento em 512 tokens, que vai ter um foco no início do documento, onde normalmente estão as entidades mais importantes. Então aqui a gente pode ver que a tokenização foi aplicada com sucesso no dataset. Então na parte de análise exploratória, né, tem a questão de distribuição de classes, né? Essa função aqui, esse código, ele vai basicamente contar a frequência de cada tipo de entidade no dataset e gerar um gráfico de barras, né, para a gente poder visualizar melhor essa distribuição. Então aqui a gente tem a distribuição de entidades no conjunto de treino e claramente dá para ver que a classe legislação domina bastante, né? E isso acontece porque citações de leis normalmente são bem longas e geram bastante tokens. E já local e tempo, como dá para ver, tem bem menos exemplos, o que gera um desbalanceamento e pode acabar prejudicando o aprendizado dessas categorias. Ainda na análise exploratória, a gente tem a questão do tamanho das sentenças, né? Então, aqui nessa célula, o que esse código vai fazer? Ele vai calcular o tamanho de cada documento e gerar um histograma com uma linha vermelha marcando o limite de 512 tokens do BERT. Então, aqui ele gerou para a gente, né? E dá para observar que, apesar de poucas, né? A gente teve duas de 755, ainda assim teve documentos que ultrapassaram o limite de 512 BERT, o que justifica a aplicação da decisão de usar um truncamento para manter a padronização. Continuando, né? Carregamento de modelo e definições de métricas, né? Então aqui, essa célula ela vai fazer uma configuração de métricas de avaliação. Né? A gente vai usar a biblioteca Superball, que é o padrão da indústria para NR, e ela vai calcular o Precision, o Recall e o F1 Score, considerando
a entidade completa, não apenas tokens individuais. A função Compute Metrics, ela vai filtrar os tokens de padding e converter as predições numéricas de volta para nomes de entidade. E a gente também configurou o Data Collator para aplicar padding dinâmico, economizando memória, né? E aqui a gente tem a configuração concluída, e dá para ver que as métricas e o Data Collator foi configurado com sucesso. Então aqui a gente tem a padronização de avaliação de métricas visuais, né? Onde a gente mostra o exemplo de uma Confusion Matrix e a aplicação da função Evaluate Model Performance, né? E essa função ela vai auxiliar a padronizar e a avaliação de dois modelos e vai gerar um relatório de classificação por classe e a matriz de confusão visual, que a gente pode ver na imagem aqui de exemplo. Então agora a parte essencial do projeto, né, que é a experimentação, né? Então começando pelo experimento 1, né, do modelo A, o Bertin-Ball Base. Na primeira célula, na célula aqui de treinamento, ele inicia carregando o modelo pré-treinado, né, e adiciona novas camadas de classificação, com num labels igual ao número de entidades do nosso dataset. Em seguida, a gente configura o Training Arguments com hiperparâmetros cuidadosamente escolhidos, né, como, por exemplo, número de batch com 16, 3 épocas. E a gente usou o FP16, né, com Mixed Precision, para acelerar o treino, usando 16 bits ao invés de 32. E por fim, né, inicializa o trainer do Hugging Face e executa o treinamento. Então aqui a gente tem o output do treinamento, né, as 3 épocas. Como dá para ver, houve uma evolução, né? O loss caiu de 0.07 para 0.02 e o F-score subiu a cada época, né? Então aqui a gente tem também a relatório de classificação e a matriz de confusão, né? Como dá para ver, a diagonal azul ela mostra os acertos e dá para observar que a classe local tem uma dispersão para a organização, indicando que o modelo confunde locais com instituições. E agora o experimento 2, né, que é o modelo B, o Distilbert Multilingual. Esse modelo ele usa um tokenizador diferente. Então, a gente precisa criar um novo tokenizador e reaplicar a função de tokenização, usando a função tokenize_b, né? E como a gente pode ver aqui, a gente usou exatamente os mesmos hiperparâmetros do experimentação anterior, para manter uma comparação justa, né? Então, como pode ver, são o mesmo número de batch, size, mesmo número de épocas e o mesmo otimizador de velocidade. Então aqui a gente tem os resultados do treino, né, as épocas. Segundos ligeiramente mais rápidos do que o Bertin-Ball, né, como dá para observar. O relatório, o F1 score caiu para 0.78, uma perda de 7 pontos percentuais. A classe local teve um colapso crítico com um F1 de apenas 0.41, né? E aqui a gente tem a matriz de confusão. Dá para ver que a diagonal de local está muito mais clara, né? Quase que apagada. E o modelo multilingüe não tem um vocabulário especializado em português para distinguir locais de organizações. Por fim, a análise comparativa final, né? Robustez versus eficiência. Esse código aqui ele vai avaliar os modelos, né, de teste e criar um gráfico de eixo comparando o F1 score, que é a qualidade, e o tempo de treinamento, a eficiência. Então aqui a gente tem o gráfico gerado, né? Dá para perceber que o Bertin-Ball é superior em qualidade, o ganho de tempo de batch foi mínimo, né? Porque o gargalo dele está focado mais na entrada e saída dos dados e não no processamento matemático. E por fim, conclusão final, né? Dá para se dizer que o Bertin-Ball base pode ser a melhor escolha para NR jurídico, né? Conseguimos um F1 score de 0.85, validando que o pré-treino especializado em português faz toda a diferença. E o Distilbert, apesar de teoricamente mais rápido, teve uma queda de 7 pontos percentuais no F1 score e um colapso crítico na classe local. Então, como trabalhos futuros, poderíamos aplicar um Data Augmentation para gerar exemplos sintéticos de local. E é isso. Obrigado.